Olá! O tema do vídeo de hoje é o vaso, o oleiro e o vazio em Lacan, a sublimação e a ética do desejo. Ele está falando disso aqui no seminário 7, sobre a ética do desejo. E aí ele traz uma imagem que eu achei muito bonita, que é a do vaso e do oleiro. Eu trouxe aqui também um vasinho de argila, que é uma miniatura de réplica, de urna marajoara em miniatura. Porque o que o Lacan vem nos dizer quando ele traz a imagem do vaso é a ética do desejo e a sublimação estão no lugar em que a gente assume, admite, reconhece o vazio. Elas não estão na tentativa de tamponar o vazio, né? O que seria a tentativa de tamponar o vazio? É o consumo excessivo, né? A gente vive numa sociedade capitalista, essa pequena satisfação que a gente sente, né? Essa pequena liberação de endorfina, esses pequenos momentos de prazer que a gente sente ao fazer uma comprinha, ao receber essa comprinha. Tem outras formas, né? As seitas talvez sejam um exemplo mais extremo do que é essa tentativa de tamponar o vazio. E a sublimação é o que o olê e é admitir que a condição humana existe esse vazio, é o que o oleiro faz ao contorná-lo, né? Porque a réplica, porque o exemplo, porque trazer a imagem do vaso, porque o vaso por dentro ele é vazio, né? E aí o que Lacan está trazendo para a gente é o oleiro, ele não tá, o vaso é o vaso não só porque, não pela matéria, não pela argila que ele tem no seu contorno, mas porque ele permanece com o centro vazio. Esse centro vazio também permanece na nossa vida. E aí, enquanto Freud estava falando lá que sublimação seria a nossa capacidade de criar, né? De colocar na arte, de criar com a escrita, com a arte, com as nossas relações. Isso seria a sublimação em Freud. Lacan, ele reformula e nos diz que a sublimação é trazer, dar ao objeto um lugar de coisa, mas não de qualquer coisa. Ele está falando de Das Ding, que é justamente o real impossível, que é justamente o que a gente não consegue nomear, é o que extrapola a nossa capacidade de elaboração. Porque mesmo a fala, né, Lacan vai falar que se inserir na linguagem é cortar na carne, porque mesmo a nossa fala deixa escapar uma série de sensações que a gente não consegue colocar em palavras. Esse é um núcleo do real impossível. Esse é um lidar com o vazio. Então ele vai falar que é trazer, dar ao objeto esse lugar de coisa, do Das Ding, e o Das Ding é esse núcleo impossível, e esse núcleo impossível é o vazio que está no centro do vaso. É conseguir dar forma para esse vazio, admitindo que ele existe. Eu dou forma a ele, faço com que ele exista. Apesar de ser impossível fazer com que o vazio exista, ao dar forma a ele, eu faço isso. E isso a gente faz, ele está trazendo a imagem do vaso, mas a gente faz na vida, né? Quando a gente pega um processo de luto, a gente tem filmes aí que as pessoas fazem a partir de um processo de luto profundo, mas eu estou usando exemplos extremos, isso a gente faz para se relacionar, né? No nosso dia a dia. A gente leva a coisa ao objeto, a gente leva o objeto ao lugar de coisa, ao lugar de Das Ding. Na nossa vida, no geral, a gente está sempre sublimando. A sublimação é o que a gente faz com o nosso vazio, né? E eu acho que é isso que é bonito na teoria.
É isso que é bonito na proposta da psicanálise, nessa ética do desejo, né? Lacan também diz que a única coisa de que o sujeito pode ser culpado nesse seminário 7 é de ceder do próprio desejo. Porque, gente, assim, quando a gente... É difícil, né? É difícil entender o que, que a gente deseja de fato, o que, que é nosso desejo, que não é uma questão que estão colocando sob uma pressão social, entender isso, né? Entender quais são os limites dos nossos desejos também diante da nossa realidade e não paralisar diante disso, né? Se movimentar para a realização desses desejos. E a única coisa de que o sujeito pode ser culpado de ceder de seu desejo é justamente de não fazer esse movimento, né? É de... Porque aí o custo também é alto, né? É difícil bancar o próprio desejo, realizar o que a gente quer, mas não nem sequer tentar fazer isso tem um custo emocional altíssimo. E aí ele vai trazer uma série de coisas e de sintomas também. Mas a sublimação também pode trazer alguns sintomas, tá? Não, a coisa é complexa por isso, né? Não é... Eu já falei, eu acho, um pouco disso também, né? Por exemplo, no caso de escritores que precisam passar por um determinado tipo de sofrimento para conseguirem escrever. Ele está sublimando, mas existe um sofrimento, existe um sintoma, talvez ali uma repetição, né? Mas que consegue produzir, que consegue encarar esse vazio e dar forma a ele. Não é preencher, não é tamponar, não é fingir que ele não existe. É o contrário. É entender que ele existe e conseguir construir no seu entorno, né? Admitindo que o centro vai permanecer vazio, mas ainda assim com coragem e disposição para continuar construindo no seu entorno. Acho que essa é a beleza da ética do desejo e do que a psicanálise propõe. Então, assim, né? É um tema denso, que fui e voltei em várias coisas, mas espero que tenha dado para entender um pouquinho aí do que eu queria trazer. E tem um texto também no blog com o mesmo título, para quem quiser dar uma lida, é um texto curtinho, mas eu acho que lá está um pouco melhor ordenado, né? A ordem dos conceitos estão melhor distribuídas ali, talvez, do que na fala aqui hoje. Mas espero que tenha dado para entender um pouco. E mesmo que não dê, né, Lacan tem algumas coisas que ele fala que é para ser lido e não para ser compreendido, né? A fala, às vezes, tem um pouco disso também.